Olá, irmãos. Olá, amigos. Estejamos em paz e podendo levar paz àqueles com quem estivermos. Que assim seja. Prosseguindo na nossa apresentação de vídeos curtos e sobre as bem-aventuranças, vamos hoje falar sobre capítulo 5, versículo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É praticamente impossível aqui na Terra, entre nós, encontrarmos quem não sofra. Todos sofrem. Uns mais, uns menos, mas todos sofrem. É difícil encontrar quem não tenha passado por dores, aflições e chorado, pelos mais diversos motivos. Também é fato constatado aqui que uns sofrem mais que outros. Alguns sofrem apenas por alguns momentos, alguns instantes, que é o que tem de vida, né? Poucos momentos, poucos instantes, algumas horas ou menos. Outros sofrem pela vida inteira e muito tempo. A religião afirma que dores, aflições, sofrimentos deste mundo são o preço cobrado por Deus de cada um pelo pecado original cometido pelos primeiros seres que, como eles dizem, habitaram a Terra. Mas se é assim, por que é que uns sofrem mais do que os outros? O erro, o pecado foi único. Então, o sofrimento devia ser único para todos, mas não é assim. Por que que uns possuem beleza, saúde perfeita, enquanto outros nascem deformados, feios e muito doentes, sofrendo muito, passando por aflições por toda a existência, enquanto outros ainda vivem apenas alguns momentos, como já dito, né? E outros não têm nem praticamente tempo para sofrer, vivendo quase nada. Outros têm muito. Por que uns nascem e convivem em ambientes sadios, famílias bem constituídas, bem estruturadas, equilibradas, e recebem uma educação refinada, adquirem virtudes, enquanto que outros aqui chegam e convivem em ambientes de erro, de desrespeito, de desonestidade, de desamor, e descambam fatalmente, muitos deles, por causa do meio em que vivem, para os vícios, crimes, mentira, chegando a roubar e matar. Ao longo da nossa história, a filosofia, que busca as verdades, não tem conseguido determinar por que é assim. A afirmação de que as misérias e aflições que cada um sofre sejam penalizações, como também já dissemos, por erro cometido pelo primeiro casal de humanos que eles, segundo eles afirmam, habitou a Terra, não condiz com a ideia de justiça que a própria humanidade já alcançou. A humanidade já desenvolveu leis civis, leis humanas, para que a justiça seja feita devidamente. Não tem cabimento também a afirmação de que essas dores e sofrimentos sirvam para que, após a passagem por essa existência, o homem, o ser humano, tenha uma base para valorizar a alma, né? No caso, tenha
uma base para valorizar devidamente as alegrias e prazeres que o céu que lhes foi prometido vai apresentar, se eles tiverem sido bons. O homem já conseguiu que a razão, que a compreensão, e desenvolveu um senso de razão permitido pelo seu progresso natural, né? Então ele desenvolveu certas ideias que contrariam o que foi se tornando a certeza, ou foi afirmado como certeza, pelas crenças religiosas. As afirmações, digamos, incompreendidas, errôneas das crenças, têm sido o motivo, com certeza, o motivo principal, a causa da descrente incredulidade que está graçando entre os homens, né? Entre os seguidores dessas crenças. E até pelo desvio da sua atenção da perfeita harmonia que há, da completa organização e justiça que há, propiciada por Deus, na coordenação de tudo que Ele criou. O Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita, o Espiritismo, veio depois de um tempo adequado, depois de uma certa preparação da civilização, ensinar aos homens as coisas que Jesus diz ter ainda por nos trazer, mas que não era adequado, não era possível naquele momento, graças ao nosso atraso, digamos, em aperfeiçoamento. E também veio esclarecer o Espiritismo questões que estavam sem resposta racional, ou que eram coisas que eram consideradas mistério pelas crenças. E o Espiritismo esclarece e mostra a realidade, a verdade, de um modo que nenhuma filosofia ainda mostrou, conseguiu chegar lá. Coisas como, por exemplo, Deus é sumamente bom e justo, não castiga nem condena sumariamente as suas criaturas. Para confirmação disso, basta considerar lá a parábola da ovelha perdida, que Jesus nos narrou, está narrado segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7, e Mateus, capítulo 18, versículos 12 a 14. Outra coisa que é esclarecido pelo Espiritismo é que Deus oferece tantas oportunidades quantas sejam necessárias para que infratores de suas leis se redimam e se corrijam pela via das reencarnações. O sofrimento humano é consequência de terem os homens, por imaturidade, por incompreensão e ignorância, próprias do seu ainda pouco aperfeiçoamento, infringido as leis com que Deus rege a criação. Nós sofremos então unicamente por nossa própria ignorância, rebeldia e descumprimento das perfeitas e infalíveis leis divinas. E, portanto, somos óbvia e justamente os responsáveis pelos erros que cometemos, respondendo cada um somente por suas faltas, não pela dos outros. À luz soberana da justiça de Deus, os sofrimentos são tanto mais amargos, dolorosos e duradouros, quanto mais graves foram as faltas cometidas. Daí porque uns sofrem mais que os outros. Tão mais rapidamente nos livraremos de nossas dores e aflições, quanto mais reconhecemos as dores, sofrimentos, aflições, como devidas aos nossos próprios erros, oriundas, causadas pelos nossos próprios erros.
quanto mais não tentamos transferir a causa para outro, botar a culpa em outro, como é comum em nós. Tão mais rapidamente, quanto mais suportamos-las com resignação e paciência, sem reclamar. A mancha causada pelos próprios descaminhos e desvios de cada um na senda do bem, que nós trazíamos em nós, marcada e que impedia a nossa remissão à luz da lei divina, essa mancha será limpa mediante a nossa aceitação do próprio erro e compreensão da necessidade do ajuste, conforme a determinação da lei divina, e do aprendizado que nos leve a não repetir mais tais erros. Essa é a maneira pela qual poderemos parar de chorar, ser consolados, felizes e bem-aventurados. Jesus disse que são bem-aventurados os que choram e que serão consolados, porque o choro oriundo da dor, reconhecida como provinda de faltas que nós próprios cometemos perante a lei divina, elas têm a causa em nós, não é? Por sabermos que a dor é causada, dor e o mal são causados pelo erro, nós compreendemos a necessidade de não os cometer e passamos a proceder de modo a eliminá-los da nossa existência. Sabemos que estamos vivenciando oportunidade de eliminar a carga de erros que acumulamos com esta encarnação, por exemplo. Então é útil aproveitá-la, suportando o consequente sofrimento que causaram, que é a causa delas, dos nossos erros, sem reclamar e aprendendo a proceder corretamente segundo a lei divina. Desse modo, se assim fizermos, compreendendo o porquê das situações que nos levam ao choro e, portanto, passando a proceder obedientemente às leis de Deus, suportando, reconhecido a sua perfeita e infalível justiça, encarando dor e aflição com paciência, sem reclamação e sem tentar transferir a culpa para ninguém, estaremos dando passadas firmes em direção à aventura completa dos mundos celestiais, o reino dos céus de que Jesus nos fala. Atingível esse reino, esse mundo, esses mundos perfeitos, celestiais, quando estivermos suficientemente aperfeiçoados em espiritualidade e moralidade. Por ora choramos, mas sabendo que por quê choramos, sofremos, nos afligimos, somos bem-aventurados por sabermos e assumirmos que a culpa é nossa, fomos nós que provocamos e que temos que resolver nós, através da vivência no acerto, corrigindo os erros e nunca mais os cometendo, para que sejamos perfeitos, como Jesus nos orientou que o Pai pede que sejamos. Reflitamos, irmãos, sobre isso. Estejamos na paz do Mestre Jesus. Que assim seja.